Bom dia, hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolua para a apresentação do briefing no domínio da economia. Sua Excelência Secretária de Estado da Economia, a doutora Dalva Ringote Allen, vai nos brindar com a apresentação do briefing. A vossa atenção. E bem-vindos a mais uma sessão do briefing Ministério da Economia e Planeamento. Vamos hoje reportar os eventos que ocorreram no período compreendido entre 19 a 25 de abril do ano em curso, com realce para o Programa de Reconversão da Economia Informal, o PREI, e o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. No domínio do PREI, informamos que no primeiro trimestre do ano em curso e com o lançamento da campanha de formalização da economia informal, o PREI registra em termos acumulados um total de 140 mil operadores formalizados. Importa também referir que este número congrega as áreas críticas de especialidade, nomeadamente o guichê único de empresa, que entre janeiro e outubro de 2021 passou a proceder à formalização a nível desta instituição, o Ministério da Administração do Território MAT, entre abril e junho de 2021, o Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, ao abrigo do Decreto Presidencial 98/20, de 9 de abril. Com o início da implementação da formalização da atividade econômica no período compreendido 2018-2022, confere à província de Luanda a liderança no ranking de agentes formalizados, com um total de 69.355 agentes. Segue-se a província do Ambo, com 11.476 a província da Lunda Norte, com 7.142 agentes formalizados. Nestas províncias, foi possível formalizar um total de 89.970 agentes, sendo que os demais 52.030 agentes estão diluídos pelas demais províncias ou pelas 13 províncias. Como já vimos referindo, o PREI juntou mais 2 serviços que julgamos fundamental para o processo de formalização, sobretudo no meio rural, que é o serviço de alfabetização, que dá também a oportunidade das nossas mamãs, dos nossos papás, no mercado, poderem também ter aulas de alfabetização. E o segundo serviço incorporado ao PREI é a abertura de contas simplificadas. Esse elemento é importante porque, ao se formalizar, os nossos agentes poderão imediatamente proceder à abertura de contas aos bancos incorporados no PREI, sem, contudo, necessitarem dos requisitos que os bancos, por norma, solicitam. Basta formalizar-se e automaticamente tem acesso às contas bancárias. Para efeito, o programa permitiu a inscrição de 180 vendedores de grupos vulneráveis, entre adultos e dependentes, e a criação de 203 contas à ordem simplificada, fortalecendo assim a literacia da base de inclusão financeira de agentes formalizados. Em termos de perspectivas, restam-nos mais 5 províncias para o encerramento da primeira fase do PREI, nomeadamente a província de Cabinda, Cuando Cubango, Kwanza Sul e Benguela, sendo que nos próximos dias, a nossa perspectiva para os próximos dias 28 de 4 e 8 de maio, prevê-se o lançamento do PREI nas províncias de Cabinda e Zaire.
A estimativa geral de formalização nas províncias que decorre neste momento, o PREI, é de 60 mil agentes econômicos até o final de junho do ano em curso. E como anunciamos inicialmente, passamos agora para a segunda fase da nossa informação e neste caso concreto do Prodese, que também temos novidades e devemos informar que foi recentemente aprovado a reestruturação do Programa de Apoio ao Crédito, também conhecido como PAC, e publicado mediante o Decreto Presidencial 94/22, de 22 de abril, que regulamenta a nova reestruturação e que tem um conjunto de fatores diferenciadores comparativamente àquilo que era o PAC inicial em benefício da classe empresarial privada. Vale aqui referir que essas diferenças são benéficas para a classe empresarial e realçar inicialmente que o novo Programa de Apoio ao Crédito comporta uma taxa de juros de 7,5% e um período de carência até 15 meses. Pensamos que é uma boa reestruturação, vai beneficiar as micros, pequenas e médias empresas e dará também alguma elasticidade para poderem gerir os recursos a serem tomados. O processo também vai ser, de doravante, operacionalizado pelo BDA, contrariamente ao PAC inicial, que era operacionalizado pela banca comercial. Devido ao fraco desempenho que o PAC teve, houve a necessidade de reestruturá-lo para que a classe empresarial possa utilizá-lo em benefícios dos seus negócios. E este processo será feito de forma muito mais célere e será suportado e integrado pelo Ministério da Economia e Planeamento enquanto órgão coordenador, o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, o INAPEN, é o braço operacionalizador, e o banco, BDA, que naturalmente é o mutuário. Vale aqui referir que com a aprovação deste importante instrumento de fomento que vai apoiar a classe empresarial, o BDA está a trabalhar de forma séria para garantir que a abertura das agências a nível provincial, das 18 províncias se concretize, de tal forma que os micros, médios empreendedores também possam beneficiar deste importante instrumento de fomento da atividade econômica. Quanto à lista de produtos e serviços elegíveis para o financiamento, informamos que contempla agora mais produtos inseridos na cadeia de valor, nomeadamente a produção e insumos, produção de ração animal, produção de máquinas e equipamentos para o setor agrícola, a indústria têxtil, vestuário, calçado, a criação e desenvolvimento de plataformas logísticas para o agronegócio, o comércio e distribuição de bens alimentares. Turismo passa a incorporar também a este novo instrumento de fomento. A reciclagem de resíduos também são elementos inovadores e queremos naturalmente apelar aos nossos empresários para que façam bom uso deste importante instrumento financeiro, que certamente vai contribuir para que eles consigam gerar mais empregos para a nossa economia e contribuam naturalmente para a trajetória do crescimento econômico. Muito obrigado. Os jornalistas presentes, alguém tem questões para fazer? É o momento. Bom dia. Armindo Gola, TPA. A senhora secretária falou da alfabetização como um dos elementos incorporados no PREI. Eu queria saber se esse processo de alfabetização é extensivo a todos os mercados ou a todas as províncias em que o PREI está a passar,
se vai continuar esse processo até ao fim ou então para além do processo do PREI. Muito obrigada, Armindo. O processo de alfabetização já decorre a nível do Ministério da Educação. E no nosso país, os dados mostram que é uma iniciativa do Executivo que também incorpora os voluntários, instituições privadas e que têm aportado as suas contribuições para garantir que o nível de literacia, sobretudo no meio rural, se reduza. E a incorporação para o PREI é visto como uma valência, e porque o PREI está também voltado para as comunidades, não é? Esta é a primeira fase do lançamento do PREI, e porque nós vamos também, o Executivo vai também trabalhar a nível tanto das administrações municipais, e esta incorporação vai se manter. Já existe, nós aportamos para o PREI porque pensamos que o PREI é uma plataforma que é integrada, que vai auxiliar também as nossas mamás, as nossas avós, os nossos sobas, ou todos aqueles que tiverem interesse em lecionar e aprender, poderem integrar esta plataforma. Vai continuar, ela já existe. O que se quer, na verdade, é que, não é, o país, em termos muito mais concretos, tenha números menos expressivos de pessoas com baixo nível ou analfabetas, vamos assim dizer. Portanto, vai continuar até atingirmos, não é, números inexpressivos ou nulos, se assim podemos dizer. Vamos continuar. Estamos na primeira fase. Estará, por ter sido incorporada muito recentemente, está nas últimas províncias, mas a nossa previsão é incorporá-la aonde o PREI estiver. Nós estamos na primeira fase nas 18, vamos procurar estar nas 18 províncias, já estamos em 13, lá não existir, tecnicamente estão sendo alargadas para essas províncias, estamos em 13 províncias, então, e nas 5 províncias que faltam, naturalmente, vamos ter ali a alfabetização com mais uma tribuna, portanto, de PREI, para poder facilitar as nossas mamás na praça, os nossos jovens, as nossas famílias, tanto nos mercados e mesmo nas comunidades. Obrigada, secretária. Tem mais perguntas? Só a favor, colega. Muito bom dia, Hermenegildo Manuel Dangop, e a minha primeira questão está relacionada exatamente ao PREI. A secretária diz-nos que foram identificados 180 vendedores de grupos vulneráveis. A questão que levante quais são os critérios pré-estabelecidos para que um vendedor do mercado ambulante esteja na condição de vulnerável. A segunda questão em relação ao PREI, eu gostaria de saber se dos números que avançou-nos, dos 140 mil operadores formalizados, qual é o número destes operadores que terão solicitado crédito, algum apoio do ponto de vista financeiro, e do número que solicitou, qual é o número que realmente recebeu, não é? Alguma componente financeira inserida na linha de financiamento do PREI. Segunda pergunta, desculpa, não percebi. A segunda questão está relacionada com o número de operadores formalizados. Quantos desses operadores solicitaram algum apoio financeiro, crédito, microcrédito, no caso? E desde que solicitaram, quantos é que efetivamente receberam? Podem ter solicitado 10 e apenas receber 5 ou 6. É mais ou menos essa perspectiva que eu gostaria de saber. Okay. Em relação ao Prodese, Sr. Secretário de Estado, eu tenho estado a refletir comigo mesmo. Numa altura em que estamos a terminar, nós estamos a entrar lá mais para o meio do ano, a esta altura seria essencial começarmos a ter os relatórios de retorno daquilo que foram os empréstimos beneficiados pelos empresários por via do Prodese, em função das facilidades que ela prevê, o que é que, daquilo que se recebeu, o que é que se está já a conseguir
ter de retorno, quer do ponto de vista de produção, a nível de quantificá-las, quer do ponto de vista de devolução, reembolso, né? Devolução do valor. E sentimos que aqui ao nível do PRODES ainda não temos esses dados do ponto de vista prático. Uma outra questão que eu gostaria que a Secretaria pudesse refletir connosco está relacionada a... estamos a terminar o quarto mês do ano e apesar da atualização do aviso 10, do novo aviso 10, o setor empresarial continua sem ver os seus projetos aprovados pela banca nos últimos 3 meses. Ou seja, há aqui um declínio. Então, o que eu gostaria de saber é o que é que está a ser feito para poder mudar o cenário atual. Obrigado. A primeira questão tem a ver com a incorporação da alfabetização e com esta incorporação foram inscritos, ou essa incorporação permitiu a inscrição de 180 vendedores de grupos etários vulneráveis. Dentre eles, quando falamos vulneráveis, estamos a falar adultos e dependentes. Enquanto plataforma, trabalha de forma integrada, não é? Temos o Ministério do Trabalho, por via do INSS, temos também o Ministério das Finanças, por via da AGT, o Ministério da Justiça, temos também o MAT, que é o responsável pela administração local. E, portanto, os dados que nós reportamos é em função da informação que nos é reportada ou por via do próprio Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, ou ainda pelas estatísticas, que é um instituto que também é tutelado pelo Ministério da Economia e Planeamento. Entretanto, o que é que nós consideramos vulneráveis? São as pessoas que vivem em situações de precariedade, pessoas em situação, do ponto de vista econômico, tanto com pouco acesso à informação, e que o PREI, com a introdução do PREI nesses locais, sobretudo as mamães, as mais velhas, os adultos, que em nossas praças, por normas, temos as nossas avós que vêm distante, e eu digo concretamente na província do Ijo, que vêm de municípios para comercializar com muita dificuldade os seus produtos, e que muitas delas não têm, são mulheres analfabetas. E que com a presença do PREI, e elas fazem parte desta franja, há um atendimento especial a estas mamãs. O tratamento que é dado a estas mamãs é especial. Então, são senhoras em condição de sensibilidade do ponto de vista social. São senhoras, são mamães, são mulheres nesta condição. E nós olhamos a estas mamãs como mamãs em situação de vulnerabilidade, do ponto de vista social, não é? Social. Número de operadores formalizados, quantos solicitados e quantos receberam. Não temos as estatísticas assim de repente, não é? Do número de crédito, mas nós estamos a falar do microcrédito primeiro. É um microcrédito e, entretanto, que é operacionalizado por via das companhias de microcrédito. Elas reportam ao Ministério numa base semanal, não é? Por um lado, nós temos intenções, que é preciso também olhar para os critérios de elegibilidade, para as próprias companhias de microcrédito têm os seus critérios para poderem atribuir o microcrédito às mamás, e outras são as concretizações. E o que nós reportamos é apenas as concretizações que nós temos daquilo que foi o exercício desencadeado a nível dos mercados. Portanto, mas vamos trazer para a próxima semana, o próximo briefing, teremos aqui intenções versus que é desconsiderado, para termos uma apreciação real das estatísticas. A outra questão, o relatório das empresas, reembolso dos valores. Eu acho que este é um tema muito interessante e eu gosto. E vemos dizendo que o PRODES é um programa aprovado pelo Executivo, porém a sua operacionalização é de responsabilidade da classe empresarial privada. No ponto de vista do financiamento, e se falamos do aviso 10 concretamente, os recursos financeiros são da banca comercial. O regulador
apenas impôs a obrigatoriedade de que, no final de cada exercício, os valores líquidos no balanço dos bancos comerciais, 2,5% devem ser injetados à economia pelos setores previamente definidos. E até 2021, com a taxa de 7,5%. Esta é a única intervenção, é a única obrigação que o Estado impunha ou impõe à banca comercial. Entretanto, o número de projetos aprovados, que normalmente reportam os critérios de contratação deste financiamento, é de responsabilidade do Estado. Agora, o que nós recolhemos numa base regular é o tipo, portanto, as concessões feitas, mas por via do regulador, por um lado. Por outro lado, penso que os bancos ainda não reclamaram o reembolso dos valores, porque os bancos também estão para ganhar dinheiro. Os dinheiros são dos bancos e, entretanto, eles financiam, não obstante a obrigatoriedade do regulador para a concessão dos créditos nos subsetores previamente definidos no âmbito do Prodese. O banco financia empresas que tenham condições, em função dos critérios que o próprio banco estabelece. E se o banco financiar a empresas ou a entidades sem condições, certamente o banco terá problemas financeiros. Ainda a nível do Prodese, não tivemos reporte em que as empresas não estão a cumprir, mas o que nós temos sim é observar o desempenho do crescimento, o desempenho favorável do setor não petrolífero em função de todos os benefícios ou os apoios que o Executivo tem dado para garantir que as nossas empresas tenham, não é, primeiro, recursos financeiros, porque este instrumento, este aviso, que o Banco Nacional fez passar para a classe empresarial privada, veio de certa forma a contribuir, e nós temos ali os setores que cresceram tanto no último período de 2021, e os relatórios estão ali, não mentem. Portanto, o que nós queremos é garantir que tenhamos uma classe bancária forte, robusta, capaz de apoiar o mercado interno. E, por outro lado, queremos ter também uma classe empresarial robusta, sobretudo aquela cuja materialização se traduza em bens de ampla necessidade, bens de amplo consumo e necessidade do povo. Portanto, que estes estejam fortes, sejam robustos e atendam aquilo que são as suas responsabilidades financeiras com a banca comercial. Não é? E então o Estado não pode, de forma nenhuma, intervir a todo momento. Podemos acompanhar, enquanto regulador da atividade econômica, deve assegurar que os modelos de gestão, os modelos de interação na economia se façam de forma clara, de forma objetiva e que cada um contribua para o bem do nosso país. Vamos, e colocou muito bem a questão o jornalista, que apesar da atualização do aviso 10, os empresários não veem seus projetos avançados. E esta é a conversa que gira em torno, quer da banca, como da classe empresarial. A banca só aprova projetos, porque quem aprova não é o Estado. O Estado estabelece os critérios mínimos para que os bancos possam atribuir crédito, que é o caso, o aviso 10. Aterrissagem da taxa de juros para 7% e para 2022 teremos agora 8,5%, mas é bem melhor do que as taxas até aqui praticadas, vamos falar 7,5%, e garantir a libertação de recursos para a economia. Entretanto, o banco está aí para garantir que os recursos injetados na economia sejam feitos através de instituições credíveis. Não basta ter um projeto, é preciso que esses projetos estejam em concordância com as normas que os próprios bancos comerciais estabelecem.
Quem aprova os projetos não é o Ministério da Economia e Planeamento. Quem aprova são os bancos. O que o Ministério da Economia faz é auxiliar a classe empresarial desde a estruturação dos projetos, acompanhamento junto do Banco Comercial. Então, nós temos aqui situações em que o Banco Comercial tem a fundamentação para que certos projetos não sejam aprovados. Mas a boa nova é que com a reestruturação do PAC, e eu já recomendo a classe jornalista aqui presente, que é para lançar em mãos a este decreto, de forma a ser difundido à classe empresarial, para que tomem posse daquilo que são os critérios e as facilidades que têm para rapidamente poderem instruir os seus processos e remeterem nas instituições bancárias. E referimos também que este instrumento já não será de forma isolada operacionalizado pelos bancos comerciais. Será feito também porque entendemos que há uma necessidade de se proceder a um acompanhamento minucioso daquilo que são os recursos a serem injetados à economia por via das empresas. Vai ser operacionalizado pelo BDA. Então pedimos também aos senhores jornalistas que é para poderem, nos vossos canais, divulgar, olhar para os critérios, as facilidades, os benefícios que tem comparativamente tanto o PAC que havia inicialmente sido aprovado. Teve um desempenho muito fraco e estamos certos que com esta reestruturação e publicação deste decreto teremos mais microempreendedores. Estamos a falar a nível de PMEs que poderão tanto aceder a este importante instrumento de fomento para garantir que os seus negócios sejam alavancados. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, terminamos o briefing de hoje. Agradecemos a presença de todos os jornalistas e de quem nos acompanha nas redes sociais. Muito obrigada, bom dia.